Vamos para a palavra. Glória a Deus. Amém. Então abra aí a sua Bíblia comigo. Glória a Deus. Abra aí no livro de Gênesis, no capítulo 6. Aleluia. Gênesis capítulo 6. Vamos ler aqui dos versos. Vamos ler do verso Gênesis 6. Vamos ler do verso 9. Do verso 9 em diante, Gênesis capítulo 6, nós estamos falando sobre a história de Noé. Domingo passado nós começamos a ministrar, e como é um assunto bem vasto, nós vamos fazer uma série, vamos estar ministrando aí por uns 4 domingos sobre a história de Noé. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 9, diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 130 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Você pode repetir esse versículo comigo? Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. A história de Noé é uma história bem conhecida, nós ouvimos sermões, mensagens sobre Noé, sobre a história de Noé, sobre o dilúvio, sobre a construção da arca. E na semana passada eu falei que todo recomeço ele é marcado por muitos desafios. Deus decidiu recomeçar. Deus decidiu fazer um reset na terra. Deus decidiu destruir o homem por causa da maldade, por causa da corrupção que existia na terra. Nós aprendemos que Noé não provocou essa mudança. Diga comigo, Noé não provocou essa mudança. Mesmo vivendo no meio de um povo corrupto, mesmo vivendo num povo que já estava com o coração mau, Noé, ele estava vivendo, sobrevivendo com a sua família. E não é diferente nos dias atuais. Nós vivemos no meio de um povo que se corrompeu, no meio de um povo com o coração duro, mas ainda assim nós continuamos o quê? Vivendo, nós continuamos educando os nossos filhos, procuramos viver em família, ter equilíbrio, procuramos trabalhar, procuramos conquistar as coisas que Deus coloca diante de nós. Então Noé, ele não provocou essa mudança. Eu quero dizer para você que existem mudanças que você não vai provocar, mas elas são necessárias para que você recomece. Então existem algumas mudanças que eu não provoquei na minha vida, mas elas foram necessárias para que houvesse um recomeço. Deus, muitas vezes, ele vai decidir fazer um reset na tua história, para que você recomece.
Então, nessa manhã, eu creio que eu estou falando aqui, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, para pessoas que vão precisar fazer um reset, como diz o brasileiro, resetar. Vai ter que resetar, vai ter que apagar tudo para recomeçar. Só que, quando você recomeça com maturidade. Porque você já experimentou aquilo que pode funcionar e o que não pode funcionar. Mas nessa manhã eu quero compartilhar algo que Deus fez com Noé. E é muito interessante porque o final desse capítulo que nós lemos diz que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então o grande problema é que muitas vezes nós vamos recomeçar. E Deus nos dá uma palavra, mas nós não queremos obedecer, nós não queremos seguir as ordens de Deus. E quando você tem uma palavra de Deus, você precisa ser obediente. Não importa o que está acontecendo à sua volta, você precisa obedecer. Então Noé, ele não provocou a mudança, mas era necessário um recomeço. E Deus, ele está disposto a recomeçar com pessoas que estão dispostas a obedecê-lo. Amém? Tem alguém nessa manhã disposto a obedecer a voz de Deus? Aleluia, glória a Deus. Noé e sua família, eles viveram algo novo. Não havia chovido sobre a terra até então. Até então, ninguém havia construído uma arca. E esse é o ponto que eu quero compartilhar com vocês hoje. Semana passada eu falei que Deus sempre tem uma porta aberta para o justo no meio da tempestade. Então Deus sempre tem uma porta aberta para o justo no meio da tempestade. A Bíblia diz que Noé era um homem justo, era um homem íntegro, e ele andava com Deus. Então aqui tem as características de uma pessoa que vai ter portas abertas no meio dos problemas. Ser justo, ser íntegro e andar com Deus. Então Noé vivia no meio de uma sociedade que estava corrompida. E não é diferente hoje. Hoje nós vivemos em meio a uma sociedade que está totalmente corrompida. E você precisa ficar atento, porque a Bíblia diz que a volta de Jesus, ela vai acontecer como nos dias de Noé. E parece que os dias de Noé, eles já estão acontecendo à nossa volta. Então você precisa estar atento, porque Deus, ele quer usar você para mudar situações. Deus pediu a Noé para construir uma arca para salvar a humanidade, mas a humanidade não quis ser salva. Então Deus salvou a família de Noé. O meu papel e o seu é pregar o evangelho. O meu papel e o seu é anunciar o reino de Deus. Agora, se as pessoas à nossa volta não quiserem entender, não quiserem entrar na arca, você precisa salvar pelo menos a sua família. Porque tem pessoas aqui que aceitaram Jesus, conhecem o evangelho, entendem o que é servir a Deus, mas a família está perdida, estão perdendo os filhos, casamentos são desfeitos a todo instante. Então nós precisamos entender, queridos, que Deus, ele tem um compromisso com a família, e é por isso que o diabo quer destruir a sua. É por isso que Satanás quer destruir a minha família, quer destruir a minha geração. Mas você vê que Deus, ele preservou a família de Noé. Ele preservou Noé, preservou a esposa de Noé, preservou os 3 filhos de Noé. E preservou as 3 esposas dos filhos de Noé, as noras. Por quê? Para recomeçar, Deus precisava de uma descendência. Por isso que Deus, ele pediu para Noé colocar na arca um casal de cada ser vivo, de cada animal, macho e fêmea, porque não há reprodução sem macho e fêmea. Não tem como recomeçar sem um homem e sem uma mulher. E a natureza também, ela reproduz assim, com macho e com fêmea. E nós precisamos entender o porquê, que hoje há uma agenda do inferno, há uma agenda satânica para destruir valores, para destruir princípios, mas Deus, ele tem um compromisso comigo, Deus tem um compromisso com você, e você precisa estar preparado para viver as mudanças que estão acontecendo, mesmo que você não tenha provocado. Existem mudanças que nós não provocamos.
Eu lembro há 23 anos atrás, quando Deus me deu uma palavra que era para eu e minha família vir para os Estados Unidos. Estava tudo bem, nós estávamos trabalhando, eu na minha profissão, né, eu sou advogado de formação acadêmica, advoguei 10 anos no Brasil, a minha esposa era funcionária do Banco do Brasil, auditora do Banco do Brasil, estava tudo bem, a gente estava trabalhando, nós já tínhamos as nossas 2 filhas que nasceram no Brasil, uma tinha 7 anos, outra tinha 5 anos de idade, e Deus, né, deu uma palavra que a gente teria que mudar para o Brasil. Foi um ano, mudar para a América, né? Mudar para o Brasil, já estava lá, né? Obrigado. Mudar para os Estados Unidos, para a América. Nós ficamos um ano orando, nos planejando, para entender se realmente essa era a vontade de Deus para nós. Porque, queridos, não se mova por necessidade. Não mude de um lugar para o outro por necessidade. Você precisa mover por uma palavra. Porque você pode estar num lugar próspero e viver uma vida de escassez. Mas você pode estar num lugar de escassez e viver uma vida próspera. Então eu não posso me mover pela necessidade. Eu preciso me mover porque eu tenho uma palavra. E foi um ano orando, nos organizando para essa mudança. E Deus tinha dado uma palavra que era para a gente vir, porque Ele tinha um propósito ministerial conosco. Eu não era pastor no Brasil, eu exercia o meu ministério na minha igreja, onde eu congreguei por 12 anos, eu ministrava louvor, eu era músico, eu auxiliava o pastor, trabalhava na diaconia, ia para as ruas fazer evangelismo, pregava nas congregações. Então, eu não sabia, mas Deus já estava me preparando para um recomeço. Deus estava me preparando para uma mudança que eu não provoquei aquela mudança, mas Deus me preparou naquele ambiente. E aí viemos para o Brasil, viemos para os Estados Unidos. Nós viemos para os Estados Unidos. E aí nós chegamos aqui, buscamos as informações de como nos manter legais, com status e tal. Fomos aqui, aplicamos, tivemos um visto de trabalho, as meninas foram para a escola, aquela adaptação que todos vocês sabem. A dificuldade de enfrentar uma nova língua, a dificuldade de se adaptar a um ambiente estranho. Você deixa a família para trás, deixa pais, muitos deixam até cônjuge, deixam filhos e tal, e vem aquela dificuldade que aquele que chega nos Estados Unidos enfrenta, e não importa quanto tempo você está aqui, o imigrante ele sempre está enfrentando um tipo de dificuldade. E naquele primeiro momento, eu vou confessar para vocês, irmãos, que quando eu cheguei, eu passei pela Flórida, eu já conhecia aqui a Flórida, eu vinha passear com a minha esposa, só que eu fui para Boston, e era janeiro de 2001, e estava nevando, e estava chovendo, e fazia muito frio, eu acordava de manhã, neve na altura da porta do carro, e justamente em 2001, a maior nevasca que tinha acontecido nos últimos anos nos Estados Unidos. E aí, depois de um dia, depois de 2, o primeiro dia você brinca com a neve, joga ela para cima, deita nela, coloca na boca e tal. Mas aí vai dando o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto dia, que o negócio não para de descer, e aquilo acumula para todo lado, coloca a roupa de frio, tira a roupa de frio. Irmão, com uma semana eu falei, foi o diabo que me mandou. Eu falei assim, Deus não ia me tirar do conforto aqui do Espírito Santo, né? Porque eu sou capixaba lá do estado do Espírito Santo, região tão bacana. E aí, eu tinha recebido uma palavra de Deus, mas eu fiquei tão confuso que eu falei assim, como que Deus me envia para um lugar assim? Eu falei assim, não, eu ligava para minha esposa e falava assim, aí a minha esposa falou, não, Deus deu uma palavra e nós, que nós iríamos para os Estados Unidos, e você tem que aguentar. Eu falei, aguentar porque não é você que está aqui, nesse frio e tal. E eu comecei a duvidar se Deus tinha me dado uma palavra. Porque às vezes, mesmo você tendo uma palavra de Deus e se movendo, vai ter momentos que você vai ter dúvida. E eu fico imaginando Noé, quando Deus deu a palavra para ele, olha, eu
eu vou destruir, você precisa construir uma arca, nunca tinha chovido, né? E era um barco muito grande, 3 andares, e toda uma orientação, toda uma instrução para que Noé seguisse tudo que Deus estava dizendo, e foram 100 anos que demoraram. A Bíblia diz que quando Noé começou a construir a arca, ele tinha 500 anos. Quando ele terminou, ele tinha 600. Então não existe na Bíblia nenhum texto que diz quantos anos foram, tempo que durou para construir a arca. Né? Alguns falam 120 anos, mas não está escrito na Bíblia que foram 120 anos. Calcula-se pelas idades e pelas informações. O texto diz que ele começou a construir, ele tinha 500 anos. Quando ele terminou, ele tinha 600 anos. Então, a gente conclui que ele demorou 100 anos. Agora, você está com incerteza, se você tem um mês que chegou nos Estados Unidos, você já está com dúvida? Você tem 2 anos, está com dúvida, será? Será que foi Deus? Noé ficou 100 anos construindo algo, esperando acontecer o que Deus disse que iria acontecer. E nós ficamos apavorados, porque queremos resultados o quê? Imediatos. Então, hoje eu quero falar com você da importância de você recomeçar, da importância de você viver algo novo da parte de Deus. Então, Deus pede a Noé para construir uma arca. E o texto que nós lemos fala exatamente isso. Esta é a história de Noé. E Deus pede para Noé construir uma arca. Deus já te pediu para fazer alguma coisa que você não fez? Deus já pediu a você para construir algo que você nunca construiu? Dá medo, dá aquele frio na barriga, as incertezas vêm, porque o novo assusta. Agora eu quero que você entenda, nessa manhã, que tem muita gente tentando construir a própria história, e esquece que Deus já construiu a sua história. Deus começa a nossa história pelo final, Ele já sabe aonde nós vamos chegar, por isso que Ele nos guia na direção certa, para que a gente não se perca na rota do nosso destino. Então tem muita gente tentando construir a sua própria história, querendo fazer tudo do seu jeito, e esquece que Deus já construiu a sua história. Deus já construiu a minha história. Eu só preciso ser obediente. Eu só preciso fazer tudo o que Deus me ordenou para fazer. Então hoje eu quero que você saia daqui entendendo isso. E quando eu vim para os Estados Unidos, os primeiros 5 anos, comecei a trabalhar na construção, os primeiros meses. Fiquei em Boston só 1 mês, eu quero concluir essa história, né? Fiquei só 30 dias, irmão, lá, porque eu falava assim, não foi Deus que me mandou para cá. Deus falou que era para eu ir para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos é muito grande. Então, muito grande. Eu falei, não tem outro melhor lugar não do que aqui, aí. Mas eu fiquei 30 dias lá, e foi muito interessante, porque quando você busca respostas, Deus te dá a resposta. E aí eu falei com a minha esposa, eu vou voltar para o Brasil. Esse negócio de recomeçar, de viver o novo de Deus, isso é muito difícil. E aí a minha esposa sempre falou, não, Deus deu uma palavra, você não vai voltar. Não vai voltar. Lá em casa quem fala, não vai voltar mesmo, não volta. Já entrei com o meu pedido de demissão aqui do banco, as escolas, meninas estão super animadas, elas já estão fazendo planos, né, para a gente ir para aí, nós vamos orar e Deus vai dar uma resposta. Aí faltava, irmãos, 1 semana para vencer a minha passagem de volta. Tinha 30 dias para voltar. E aí nessa época eu vim com um pastor do Brasil, lá de Colatina, do Espírito Santo, e aí ministrava o louvor com ele, era um culto que acontecia dentro de um apartamento, e estava uma bênção, Deus falava, era muito bacana, mas quando abria a porta para ir embora era gelo, neve, e eu falava, meu Pai eterno. E para me ajudar, teve um dia que eu fui dormir num basement, né? Fui conhecer basement lá em Boston. E aí faltou o óleo, faltou o gás, nem lembro o que faltou, irmão, nem lembro. Mas faltou o negócio que fazia o negócio aquecer. E me colocaram um negócio daquele, irmão. Mas você não tem ideia que frio, eu passei a noite inteira, que não tinha aquecedor.
Aí eu falei, é agora que piorou tudo mesmo, né? E aquela confusão. E aí eu falei com a minha esposa, vou orar uma semana, vou fazer um propósito com Deus, para ver o que Deus vai me dizer. Aí, irmãos, entrei no propósito com Deus, uma semana, jejum, oração. Aí no último dia, era um domingo, à noite, a gente estava nessa reunião dentro dessa casa, junto com o pastor, e eu falei com o pastor assim, pastor, olha, ora aqui por mim, a minha passagem ela de volta para o Brasil é amanhã, já estou com a mala pronta, e eu orei, Deus não me falou nada, e eu vou voltar para o Brasil. Aí, isso aí era umas 10h30 da noite, mais ou menos, né? Estava tendo um tempo de lanche, de comunhão, e o pastor olhou para mim e falou assim, Pedro, olha, qual propósito você fez com Deus? Eu falei que eu ia orar 7 dias, ia fazer um jejum, e ao final desse 7º dia eu queria uma resposta de Deus. Aí o pastor olhou para o relógio e falou assim, olha, o 7º dia vence hoje meia-noite. Aí eu ri. Ele falou assim, ó, o 7º dia do seu propósito vence hoje meia-noite. Eu falei, pastor, 10h30, irmão. 10h30. Não tem jeito, Deus não falou comigo já 7 dias já, falta 1h30 para acabar o dia, esse domingo. Deus não vai falar. Ele falou assim, Deus pode falar, né, com você até no último minuto. E quando o pastor terminou de falar, chegou um casal perto dele. E falou assim, pastor, eu queria que o senhor orasse por nós, porque nós decidimos mudar para a Flórida. Nós vamos comprar uma casa lá e decidimos mudar. Para a Flórida. Quando ele falou Flórida, irmão, aí... Eu já conhecia a Flórida, né? Bom, isso aqui é o lugar mais parecido com Éden que existe. Flórida. Aí ele falou Flórida, aí eu parei, eu olhei para o pastor, ele olhou para mim, ele riu, e ele falou assim, a sua resposta está aqui. Aí eu senti no meu espírito, testificou, e aí ele falou com o casal, vocês não podem dar uma carona para o Pedro, ele está querendo ir para a Flórida. Eu falei, irmão, estou com a mala pronta já, que hora que vocês vão? Que hora que vocês vão? Me fala, porque eu já estou com a mala pronta, eu ir embora amanhã. Aí eles iam, falou, não, vai com a gente está, tal. Aí eu cheguei, vim com eles para a Flórida. Bom, pensa assim, lá cheguei lá, tudo estava dando errado, tudo não funcionava, as coisas confusas. Eu cheguei na Flórida, irmãos, no dia seguinte eu consegui lugar para morar, já cheguei quase com emprego garantido, e estou até hoje, irmãos, 23 anos. Então, às vezes, você não provoca nenhuma mudança, e você precisa entender algumas coisas relacionadas a esse recomeço. E aí, vi aqui para a Flórida, fiquei aqui, estou até hoje, e nos primeiros 5 anos a gente enfrentou algumas lutas, dificuldades, só que os meus olhos começaram a se encher, né, com as possibilidades de investimentos no mercado imobiliário, de comprar imóveis, aleluia, vamos comprar, aí vamos vender tudo que tem no Brasil, vamos comprar apartamento para alugar, vamos comprar casa, vendi tudo que tinha no Brasil. Investimos aqui tudo, chegamos a ter quase 10 ou um pouco mais imóveis, apartamento, casa, e aí eu fui perdendo, eu fui me afastando da rota do destino, né? Porque Deus falou que era para eu estar no ministério, né? Então o ministério que eu queria era comprar casa e vender casa, era ganhar dinheiro, mas ganhar dólar, né? E eu comecei realmente a prosperar muito financeiramente. Só que Deus não tinha me falado que ia ter uma bolha imobiliária, né? Que 2007, 2008 teve um problema sério na economia do país. Aí veio, e os imóveis que eu tinha eu fui perdendo um por um, né? Arrumava advogado, foi. Aí chegou um momento assim que eu estava praticamente, irmãos, sem nada, isso foi em 2008, e eu desesperado, reclamando, e por que tinha dado tudo errado, quer dizer, perdi tudo que tinha conquistado, tanto no Brasil, as coisas aqui, a situação ficou tão difícil, irmãos, que eu não podia chamar minha esposa de meu bem, se eu chamasse ela de bem, o banco queria tomar, tudo que era bem que estava no meu nome, era aquela confusão, e aí eu confesso para vocês, que depois desses 5 anos foi bem delicado para eu entender tudo que estava acontecendo comigo.
Mas como eu disse, existem algumas mudanças que você não provoca, mas elas são necessárias para você recomeçar, para você voltar para o trilho, andar na direção que Deus tem para a tua vida. E aí, quando estava nesse momento tão difícil, né, eu fui questionar a Deus, e eu estava na sala da minha casa, eu estava assim, chorando, desesperado, passando dificuldade, irmãos. Eu sei o que é passar dificuldades, porque eu não tinha dinheiro nem para fazer uma compra de casa, não tinha dinheiro para comprar leite para minhas meninas, uma pessoa que tinha imóveis, dinheiro, carros, e eu tive que entregar os carros tudo, fui perdendo, fiquei numa situação que eu não tinha dinheiro para nada. E foi um momento que eu fiquei questionando a Deus, eu chorava, eu ficava preso dentro do quarto, não tinha vontade de fazer nada. E aí um dia eu fui questionar a Deus, e sabe o que Deus falou para mim? Eu não preciso do seu dinheiro para ser Deus. Eu não preciso do seu dinheiro para fazer o que eu preciso fazer na tua história. Eu só preciso que você me obedeça, que você faça tudo aquilo que eu estou pedindo para você fazer. Aí eu falei, tá bom, Deus, eu vou fazer tudo que o Senhor está pedindo para eu fazer. Então o Senhor vai cuidar de mim, vai me dar uma casa para morar, vai me restituir o carro para andar, e vai me dar um trabalho. Deus falou assim, pode ficar tranquilo que eu vou cuidar de você. E aí as coisas começaram a acontecer. Aí eu lembro que eu precisava sair, eu ia morar de aluguel, e eu sempre tive casa própria aqui, e Deus falou assim, não, eu vou te dar outra casa. Mas como, Deus, eu não tenho condição, o crédito está todo bagunçado, não tenho dinheiro e tal. Eu fiquei, irmãos, morando 8 anos nessa casa, numa casa que eu tinha em Boca Raton, tinha um foreclose, o banco queria tomar a casa, toda a audiência que tinha, irmãos, eu não sei o que acontecia, o advogado conversava com o juiz falava assim, pode voltar para sua casa, nós não vamos tomar a sua casa não. Fiquei 8 anos, só pagando o condomínio. E foi o tempo que eu fui me levantando, fui recuperando, e aí eu lembro até hoje que fizemos um acordo, entregamos a casa para o banco, e aí eu comprei uma outra casa, que era um pouco menor, eu morava em Boca Raton, depois fui para Coral Springs. Mas o que eu quero dizer para você? Que quando eu cheguei nessa outra casa, a casa estava destruída, muito mato, o pessoal não estava cuidando. Eu lembro até hoje, irmãos, que tinha um pé de laranja, tinha um pé de laranja no quintal, e o pé de laranja estava bem derrubado, estava feio, as folhas bem caídas, e aí o rapaz do landscape, o jardineiro, eu falei assim, eu quero que você dê uma geral, limpa esse quintal para mim e tal, e daqui a pouco eu cheguei, ele estava chorando em frente a esse pé de laranja, aí eu falei assim, gente, não estou entendendo, jardineiro chorando, e ele estava com um instrumento cortando o pé de laranja, ele já tinha dado alguns cortes assim, o pé estava até marcado com os cortes, e aí eu cheguei para ele e falei, está tudo bem, amigo? Ele falou assim para mim, você tem certeza, chorando, que você quer que eu corte esse pé de laranja? Eu falei, claro que corta, não tem nada a ver esse pé de laranja aí, está essa sujeira do quintal aqui, corta, pode cortar ele. Ele falou assim, Pedro, eu não consigo cortar a árvore que dá fruto. E eu falei, é a minha história. Deus está falando comigo. Deus, queridos, não vai eliminar quem dá frutos. Você pode viver uma estação ruim da tua história. Você pode estar vivendo um momento difícil, mas Deus não é um Deus que sai cortando, matando, porque você não está produzindo em um determinado momento da sua vida. Noé, ele demorou 100 anos para construir essa arca, e não converteu ninguém, irmãos. Imagina um pastor pregando 100 anos e não converte ninguém na igreja do cara. Aí você vai falar assim, esse cara é ruim, esse pastor não tem chamado pastoral, ele pode fazer qualquer outra coisa, ele sabe construir arca, mas pregar o evangelho, não, ninguém se converte. Irmãos, Deus poderia ter chegado e falado assim, Noé, a sua missão era construir a arca e era salvar o povo, Noé. O povo tinha que ser convertido, você não conseguiu convencer esse povo para ser salvo. Quer saber, Noé? Eu não vou salvar você não, porque você não cumpriu com o seu chamado. Deus fez isso, irmãos? Deus eliminou Noé?
Não, Deus falou assim, Noé, você e a sua família, você fez a sua parte. Entra na arca, porque eu vou destruir. As pessoas tiveram a oportunidade. Então, primeiro, quer dizer, eu não acredito que Deus é um Deus que corta árvore que dá fruto. Ainda que você esteja vivendo um momento difícil e delicado da sua vida. Então, a Bíblia ela é um livro que fala sobre recomeços. Se você for ver de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala que de recomeços, de pessoas que ouviram a voz de Deus, que tiveram que recomeçar, de viver algo novo. E algumas coisas que nós precisamos entender sobre recomeços é que a primeira é que o novo precisa ser discernido. Você precisa discernir o novo que Deus quer que você viva. Aí tem gente que está insatisfeita com o trabalho, ele quer ir para um trabalho novo, mas ele não está discernindo se é a vontade de Deus que ele vá ou não. Aí a pessoa tem um carro, já está quitado, né? Aleluia, glória. A melhor coisa do mundo é carro quitado. Quitado, irmão, ele te leva em qualquer lugar. Aleluia. O carro está quitado, mas você está incomodado, aí você recebe aquelas propostas, aí você vai lá e fica, e a esposa fala, não amor, não é hora, não é o momento. Aí você está empolgado, aí você vai lá, compra o carro, né, assume uma prestação de 600, 700, 800 dólares, aleluia. Não, isso aí é mole. Dá 6 meses, pastor, ora por mim que o banco está querendo tomar o meu carro. O diabo está furioso. Eu falei, irmão, não foi o diabo que assinou aquele contrato. Não, o diabo está furioso, ele quer tomar o meu carro. Eu falei, irmão, quem assinou foi você. O contrato que ia pagar em 75 prestações. Meu Deus. O novo precisa ser discernido. Você precisa entender se esse novo que você quer viver, que Deus está falando que você vai viver, se realmente é o momento que Deus pode falar com você, e pode não acontecer agora, pode não acontecer amanhã. Então você precisa discernir esse novo de Deus. Discernimento é o que eu e você precisamos ter para enfrentar as mudanças, porque nós não provocamos as mudanças à nossa volta, e aí Deus coloca a gente para recomeçar, para viver um novo, mas eu preciso entender que o novo precisa ser discernido. Você precisa discernir, ter um entendimento, não errar numa mudança, não errar para viver um recomeço. A segunda coisa que eu preciso entender sobre recomeço é que o novo sempre vem acompanhado de instrução. Quando você compra um telefone, ele vem acompanhado de instrução ou não? Vem. Você lê? Não, não lê. Aí você compra um eletrodoméstico, uma cafeteira, uma misteira. Você compra um eletrodoméstico, uma geladeira nova. Lá em casa tem uma geladeira que toda noite eu acordo com a geladeira falando. Eu falei, cala a boca, geladeira. Eu não sabia, acionei a Alexa, já mandei desligar também. Fica quieta. Eu nem sabia, aí sem querer acionei. Aí eu estou lá de noite, estou ouvindo fala. Eu falei assim, gente, o que é que falando aqui em casa? Não tem ninguém, só eu e minha esposa, velho. Aí geladeira fala, televisão fala, não sei quem fala. Para, calma, deixa eu dormir. Mas vem com instrução, eu não leio, eu não li. Você precisa entender que para viver o novo, você precisa ler, entender as instruções. O novo, ele sempre vem o quê? Acompanhado de instrução. Deus deu uma instrução para Noé de como ele deveria fazer a arca. As especificações, o tamanho, que material ele deveria usar. Deus, irmãos, ele fala conosco o tempo todo. Deus, ele nos direciona o tempo todo em tudo que nós vamos fazer. Mas nós estamos tão preocupados que a gente não consegue entender, ouvir. Deus nunca vai recomeçar com você sem antes te dar uma instrução. Eu preciso estar atento às instruções. O novo sempre vem acompanhado. E a terceira coisa que eu preciso entender sobre recomeços é que você precisa ter maturidade para desfrutar do novo. Você precisa ter maturidade
para desfrutar do novo. Então, muitas vezes a gente não discerne, a gente não quer entender as instruções que nós recebemos e a gente quer desfrutar. Por exemplo, esse telefone aqui, tem tanta coisa que esse telefone faz que eu não sei, mas para eu desfrutar, ter o melhor que esse aparelho pode me dar, eu preciso entender as instruções, discernir para que ele serve. Então, se eu não tiver maturidade para usar, esse telefone aqui ele serve para muitas coisas, não serve, irmão? Serve ou não serve? Serve, irmão. Então, você tem um mundo na palma da sua mão. Ele serve para você fazer ligação, receber ligação, ele serve para você tirar foto, enviar fotografias, ele serve para você fazer pesquisas. Então, você pode entrar em páginas e pesquisar sobre o mundo. Hoje em dia, você tem aqui o seu cartão de crédito ou de débito aqui, eles chamam Apple Pay, Aí tem aqui o Apple Pay, você tem o seu cartão no telefone, está tudo aqui. Agora, você precisa ter o quê? Maturidade para desfrutar. Se você não tiver maturidade para desfrutar, irmãos, aí uma pessoa me ligou uma certa vez agora para mim, para minha esposa, pastor, eu queria conversar com você. Eu falei, o que foi? Não, pastor, eu queria falar com você que estou tendo um problema sério no meu relacionamento conjugal. Eu falei, o que está acontecendo? Não, pastor, tem um telefone entre eu e meu esposo. Ela falou, tem um telefone entre eu e meu esposo. Eu falei assim, mas vamos converter esse telefone, Ou vamos deixar esse telefone do lado. Vamos, aparelho. Os mesmos erros do passado. Então, não cometa os mesmos erros do passado. Isso significa ter maturidade. Então, não tenha medo dos recomeços. Não tenha medo de viver o novo. Agora, eu preciso entender que todo recomeço, ele gera o quê? Desafios. Mas são oportunidades que Deus nos dá. Então, Deus pede para Noé construir uma arca. E não é fácil nós construirmos algo que Deus nunca pediu para a gente fazer. Não é fácil você ter que fazer algo que ninguém nunca fez. Ou seja, Noé não tinha um modelo dado pelo homem. Noé não podia procurar um profissional. Olha, eu estou precisando construir uma arca. Você já construiu uma arca? O que é que eu faço como que eu faço para construir? Não, mas não tinha Home Depot naquela época, não tinha ferramentas naquela. Eu fico imaginando, por isso que demorou 100 anos. Você imagina para derrubar árvore, para cortar madeira, juntar madeira, e seguir um projeto arquitetônico daquela natureza. Então, não é fácil a gente construir algo que Deus nunca nos pediu para construir antes. Agora, uma coisa que eu tenho aprendido você não pode ficar insistindo ou tentando construir uma história que Deus não te pediu para construir. Se Deus não te pediu para construir, se Deus não te orientou para fazer algo, não faça. Não perca o seu tempo tentando ser alguém diferente daquilo que Deus te criou para ser. O tempo passa muito rápido. E daqui a 10 anos você vai olhar para trás e você vai se arrepender por não ter ouvido a voz de Deus. Por não ter seguido as instruções que Deus te pediu para seguir. Deus pediu para Noé construir uma arca. O que é que Deus pediu para Noé fazer? Construir uma arca. Então, fazer chover era com quem? Fazer chover era com Deus, irmãos.
Deus só vai pedir para você fazer o que você tem capacidade de fazer. Agora, o que você não tem capacidade para fazer, pode ficar tranquilo, porque Ele vai fazer. Então, Deus pediu para Noé construir uma arca, fazer chover era com Ele. Então, não tente construir uma história que Deus não te pediu para construir. Não tente fazer coisas que Deus não disse que você deveria fazer. Então, eu tenho visto muitas pessoas que estão cansadas na sua fé, pessoas que desistiram de viver rodeado de seres humanos, de outras pessoas, que querem viver isolados. Por quê? Porque estão tentando construir coisas que Deus não chamou para construir. Pessoas estão tentando ser alguém que Deus não criou para ser, estão entrando em guerras que Deus não chamou para guerrear. Existem pessoas fazendo alianças com outras pessoas que Deus não mandou você fazer essa aliança. E outra coisa séria, irmãos, tem pessoas tentando ajudar alguém que Deus não pediu para você ajudar. E existem pessoas comprando coisas que Deus não mandou comprar. Casando com pessoas que Deus não mandou casar. Se submetendo a lideranças que Deus não pediu para você se submeter. Aí as coisas começam a não funcionar. E aí essa mudança, ela é necessária, mas essa foi você que provocou. E você precisa entender quando você pode entrar e sair de uma situação que Deus não pediu para você fazer parte dela. Então Deus pediu para Noé fazer o quê? Construir uma arca. Fazer chover era com Deus. E eu preciso entender que os recomeços, eles são necessários. Que o novo, ele nos assusta. Mas aqui Noé estava para enfrentar uma tempestade. Noé ia enfrentar um dilúvio. E Noé nunca tinha enfrentado um dilúvio. Noé nunca tinha enfrentado uma tempestade. E eu quero terminar aqui. Deus talvez Ele está chamando você para um recomeço, para viver algo novo que você nunca viveu. Mas você sabe porque você tem o discernimento do que Deus quer que você faça. E você entrou aqui nessa manhã com medo, preocupado. Como que eu vou viver essa situação? Como que eu vou fazer isso? Imagina uma mulher grávida, gerando um filho no seu ventre. Ela nunca teve um filho antes. E a preocupação dela em como ela vai gerar, como vai ser essa gestação. E quando essa criança nascer, se ela vai dar conta de cuidar dessa criança que ela quer, e que ela está gerando. As mães que estão aqui nessa manhã entendem perfeitamente o que eu estou dizendo. É um desafio, é ou não é? E é um desafio que não se limita apenas ao nascimento da criança. A minha filha a primogênita mais velha, tem 30 anos de idade. E até hoje, eu e minha esposa temos uma preocupação com ela. Ela já tem 3 filhas junto com o esposo. Mas até hoje nós temos uma preocupação. Então, Deus ele vai colocar coisas na sua mão, Deus vai confiar coisas a você, que você vai ter que lidar com elas talvez o resto da tua vida. E às vezes nós temos medo de enfrentar. Tem gente que tem medo de casar, porque já viu tantos casamentos destruídos à volta, ou às vezes vem de uma família desestruturada. Tem pessoas que têm medo de começar um empreendimento, abrir uma empresa, se aventurar por algo novo, porque a vida inteira ela ouviu falar que ela não tinha capacidade para aquilo, viu a família vivendo um tempo de escassez, e aí ela tem dificuldade de encarar ou de tentar algo, ainda quando Deus está falando para ela dar o passo de fé. Então nessa manhã Deus te trouxe aqui para você entender que muitas vezes Ele vai nos pedir para construir coisas, ou para fazer determinadas coisas que nós nunca fizemos. E eu lembro quando Deus me trouxe para os Estados Unidos, eu tinha essa palavra, de que eu iria ser um pastor, que eu iria pastorear imigrantes, que eu iria cuidar de pessoas. E todos vocês conhecem da minha história, que eu estou sempre contando, alguns talvez não saibam muito sobre mim, sobre a minha história. Mas eu quero dizer para você que quando Deus me chamou, nos primeiros momentos, eu achei que eu não teria capacidade, que eu não teria condição nenhuma de cuidar de pessoas.
de cuidar de uma igreja, de pastorear imigrantes. Mas já se vão 15 anos que essa igreja foi estabelecida. Milhares de pessoas já passaram por essas portas, já sentaram por essas cadeiras. Milhares de pessoas que tiveram a vida transformada, aceitaram Jesus, foram batizadas aqui, cresceram nesse ambiente, foram discipuladas, treinadas. Algumas foram enviadas de volta para o Brasil ou para outro estado, estão exercendo o ministério, já passaram por aqui. Então, muitas vezes, Deus vai nos pedir para construir algo e nós vamos achar que nós não temos condição para isso, que nós não estamos capacitados para isso. Mas eu vim aqui nessa manhã para dizer para você, não tenha medo desse recomeço, não tenha medo desse novo. E Deus está nos dando instruções necessárias para nós construirmos algo. E aquilo que nós vamos construir é que vai nos proteger no meio da tempestade. Porque a tempestade veio, o dilúvio veio, e o que protegeu Noé e a família dele foi o quê? A arca. Então, essa é a palavra que eu quero ministrar com você na próxima semana. Que as tempestades, elas são passageiras, mas Deus, ele vai te manter guardado. Na próxima vez que nós formos ministrar, eu vou falar sobre isso. Mas hoje, especificamente, eu quero falar sobre esse recomeço. Sobre você não ter medo do novo de Deus. Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Eu sinto que o Espírito Santo está falando com muita gente aqui nessa manhã. Pessoas que entraram aqui, que talvez já desanimaram, desistiram de entender o que Deus quer, ou como chegaram aqui, ou por que estão aqui. Tem pessoas que sabem, não sei o que eu estou fazendo aqui no país, eu não sei, não sabe. Deixa eu dizer algo para você, Deus está te falando exatamente hoje, o que é que você veio fazer aqui. Deus veio trazer você aqui para construir algo, e você vai ajudar muitas pessoas a construir casas, e talvez você não vai ter uma casa própria, talvez você vai limpar casas, de pessoas milionárias, você vai olhar, mas talvez você nunca vai ter uma casa daquela. Você vai lavar carros, e vai entrar em carros que são carros do seu sonho, mas talvez você nunca vai poder comprar um carro daquele. Está errado, pastor? Não, irmãos, eu quero que você tenha o melhor carro que essa terra pode dar, eu quero que você tenha a melhor casa que essa terra pode te dar, eu quero que você tenha uma empresa que produza muito, mas será que o que você quer é o que Deus te pediu para construir? Nós temos muitos empresários aqui, muitos empreendedores aqui nesta casa, que estão construindo coisas grandes, que estão avançando, que estão crescendo, mas o fato de você ver o seu irmão prosperar e crescer, não pode limitar o que Deus quer fazer através de você. Porque conquistas, irmão, não são só bens materiais. Noé entrou na arca, com ele a família. Sabe qual é o bem mais precioso que Noé tinha? Qual era? A família. Deus pediu para Noé guardar 1 quilo de ouro. Deus pediu para Noé guardar dólar. Deus pediu para Noé guardar televisão de 80 polegadas. Não, lá, vai ter um dilúvio, irmão. Põe a TV de 86, não pode faltar. O iPhone, não deixa o iPhone para trás. Não, irmão, o que Deus pediu para Noé entrar na arca? Entra você e sua família na arca. Entra um casal de cada animal, porque eu quero reconstruir, vou recomeçar. Se você entender isso, irmão, não leve o que não é necessário você levar para o que Deus está te pedindo para construir. Às vezes a bagagem que você quer levar é um peso para você e te distrai no caminho. Agora tenha certeza, queridos, que na hora que a água baixar e a porta da arca abrir, você vai ter um mundo inteiro para desfrutar. Você vai ter um mundo inteiro para você conquistar. Era só Noé e a família dele para desfrutar de uma terra que foi totalmente restaurada e renovada para eles viverem o que Deus pediu para eles viverem. Quantos estão me entendendo aqui? Então nessa manhã Deus está falando assim, não, você não precisa de bagagem desnecessária. Deus quer que você recomeça, quer que você recomece algo, quer que você viva algo novo, mas você precisa discernir isso. Você precisa discernir as instruções que Deus está te dando nessa manhã, aleluia. Você precisa ter maturidade para desfrutar do novo que Deus está colocando diante de você.
E eu olho para essa igreja, mas eu vejo tanto potencial. Eu olho para os pastores, para os líderes, vejo pessoas com potencial, com um amor, uma dedicação, um cuidado, um carinho tão grande. Porque, irmãos, hoje está escasso você achar pessoas que te amam. Está escasso você achar pessoas que querem te ouvir. Aquelas que querem te ouvir muitas vezes são só os terapeutas, os psicólogos. E você tem que pagar $300 para você ser ouvido por 45 minutos. Aí Deus nessa manhã está dizendo para você: olha, eu tenho pessoas que precisam ser restauradas. Você precisa restaurar a sua casa, a sua família, os seus relacionamentos. E Deus está pedindo para você construir algo nessa manhã. Pode demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos. Noé demorou 100 anos para construir aquilo que Deus pediu para ele construir. Mas ele entrou na arca com a família dele. Então nessa manhã Deus está dizendo para você: olha, não tenha medo do recomeço, não tenha medo do novo. E Ele está falando com você nessa manhã, e você sabe exatamente o que é que Deus está te pedindo para você construir. Qual é a arca que Deus está pedindo para você construir? Qual é o tipo da arca que Deus está pedindo para você construir? E eu não posso sair daqui nessa manhã sem orar com você. Eu não posso. Então, se você entendeu essa palavra e quer viver esse recomeço, quer ter acesso a esse novo que Deus tem para você, levanta sua mão onde você estiver assim, levanta sua mão. Você que entendeu essa palavra e quer viver isso, glória a Deus. Vem aqui rapidamente aqui na frente. Vem aqui rapidamente, eu quero profetizar. Nós queremos profetizar sobre a tua vida. Isso, venha rapidamente. Existe uma unção que flui do altar, irmãos. Quanto mais próximo do altar você está, você vai receber aquilo que Deus quer realizar na tua vida e na sua história nessa manhã. Isso, você está com o seu cônjuge aí, venha com ele. Se você está com o seu cônjuge, venha com ele. Deus tem uma história para você. Se está sozinho, não, venha também. Deus tem algo para derramar sobre a tua vida nesse lugar, sobre a tua história. Não tenha medo, irmãos. Deus te pediu para construir. Você não pode fugir. Você está fugindo, você está tentando fazer coisas que Ele não pediu para você fazer. Isso está frustrando você, está frustrando a sua família, está frustrando as pessoas à sua volta. Tem pessoas aqui que Deus chamou para ser ministro do altar, para serem pastores, para estarem ministrando, para cuidar de vidas, para ensinar, para ministrar louvor, para profetizar, mas você está fugindo. Deus está dizendo para você: olha, não fuja mais, porque se você fugir, o dia que a tempestade vier, você não vai estar protegido. O que você constrói vai proteger você durante a tempestade. Vocês estão me entendendo? O que você está construindo vai proteger você durante a tempestade que pode vir sobre a tua vida. Os nossos pastores e líderes estão aqui, eles vão estar orando. Eles vão estar orando com você. Enquanto isso, a gente está ministrando uma canção. Eu quero que você ministre isso com a gente, que você adore ao Senhor conosco e deixe o Espírito Santo te ministrar nessa manhã. Aleluia.